caro público, estamos no ar hoje com o nosso Direito e Justiça, e como Direito e Justiça sempre chamam saúde também, eu gosto de contar com profissionais aqui que são realmente referências nas suas áreas de atuação e que realmente transformam o mundo num lugar melhor, né? E nesse caso aqui, hoje, a gente está falando um pouco de saúde, né? Que, claro, faz parte do seu direito, né? Quem não precisa cuidar da saúde? Todos nós. Ainda mais considerando tudo que a gente vive no nosso dia a dia, cobrança, prazo, enfim, meta, padrões, tudo que a gente tem que atender, né? Evolução na carreira e aquilo que acaba sempre nos sobrecarregando, sem contar, claro, né? Que nós temos que também cuidar da nossa família, né? Multitarefas. Então, isso nos faz demandar cada vez mais métodos, né? Que realmente possam proporcionar uma vida melhor, uma vida mais saudável, além de cuidarmos, claro, da nossa alimentação, de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né, exercícios também físicos, que são tão importantes introduzir na nossa rotina, também temos que procurar tratamentos, e especialmente aqui também, muitas vezes, que a gente sempre fala também a medicina preventiva, né, cuidar para não adoecer, e também depois que eventualmente tem ali um probleminha, buscar saídas, buscar a cura. E por isso que hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, uma pessoa que inclusive cuida muito da minha saúde, que é o Paulo Roberto Ellerbrock. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Débora, tudo bem? Ai, tudo jóia, agradeço muito pela tua presença aqui, que Uma honra. Fundamental, viu? De fundamental importância para nós. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado ao pessoal que está aí acompanhando, ao pessoal que está assistindo aí. E espero levar para o pessoal aí alguma coisa a mais que possa somar no conhecimento sobre terapia, sobre saúde, enfim, etc. Isso é muito importante, Paulo, porque hoje a gente tem muito a medicina tradicional, que é extremamente importante, muita evolução, né? Nós temos, inclusive, agora, nos últimos tempos, aí, tratamentos muito importantes, né? A própria medicina também, ela vem muito nessa linha de trazer respostas mais efetivas para a gente, né, a medicina tradicional mesmo, né, com medicamentos, enfim, mas a gente não pode deixar também de considerar a importância das terapias integrativas, que justamente você é aí uma das grandes referências na nossa capital, que trabalha tão bem, né, que realmente cuida tanto do ser humano, né, de forma integral. Então, teria que estar justamente hoje conosco para poder passar para o nosso público aí o teu conhecimento e o teu grande trabalho, para que as pessoas conheçam cada vez mais as terapias e conheçam o grande profissional que você é, né, Paulo? Muito obrigado. Estamos aí para ajudar. Vamos ver o que a gente consegue tirar desse mato aí. Isso aí. Então, minha gente, o programa está só começando, tá? Na sequência, a gente volta aqui justamente para falar quais são essas terapias, o que o Paulo faz, o que a gente pode agregar na sua vida aí para que você tenha uma vida realmente saudável, né, em todos os aspectos, e possa viver plenamente, né, tão importante, né, a gente tem pilares na vida, né, tem que trabalhar, tem, como diz, o aspecto espiritual também, tem a família, que é tão importante, a religião da gente, e quando a gente fala do nosso corpo, né, que é nosso templo sagrado, ele tem que realmente estar saudável para a gente poder usufruir disso tudo da melhor maneira possível, né? Então, na sequência, depois do nosso patrocinador, a gente volta aqui para conversar com o Paulo e ver o que ele tem para nos contar a respeito dessas terapias que são tão importantes e nos auxiliam tanto no dia a dia. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista.
Estamos no ar, então, com o nosso Direito e Justiça, e hoje, como eu já disse a vocês, estamos aqui com o Paulo Roberto, que vem falar conosco sobre as terapias integrativas, né? Quem aí já não ouviu falar, por exemplo, sobre o quiropraxista, ou quiropraxia, ou massoterapia, enfim, tantas técnicas que nos ajudam, né? Você está com uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma dor no pescoço, uma tensão muscular, você vai no médico e toma remédio e não resolve, às vezes dá um mau jeito, uma distensão, enfim, seja lá o que for. Hoje o Paulo está aqui justamente por isso, porque, como a gente fala, a medicina tradicional ela é maravilhosa, é lógico, e nunca poderemos desprezar a sua importância no nosso dia a dia. Mas, logicamente, a gente não pode ignorar que existem outras técnicas, outras terapias, o mundo evolui, a gente avança, não é verdade? E também nós temos que considerar aqui a importância de outras culturas, outros povos, especialmente aqui no caso, Paulo, os povos orientais, que tanto vêm trazendo, né, essas terapias que revolucionaram muito hoje a prática, né, de inúmeras, digamos assim, inúmeros tratamentos, inclusive, né, no Ocidente. E você é muito adepto disso, né, Paulo? Por isso que eu gostaria que você falasse hoje dessas diversas, né, terapias que nós temos aí, especialmente aí, desse pelo menos um apanhado geral, né, para que o nosso público consiga compreender, né, e saber quais são, né, nesse primeiro momento. Então, nós hoje contamos com muitas técnicas que vêm trazer bem-estar para a população e principalmente acabar ou diminuir essas dores que todos nós sentimos todos os dias, mesmo eu que trabalho com isso, né? Quem tem coluna tem dor, quem tem um corpo tem dor. E todos nós estamos nesse barco. Então, desde terapias seculares, que é o caso da quiropraxia, a qual eu me identifico demais, como terapias milenares, que são a medicina chinesa, por exemplo, né? A MTC, que dentro desse campo também a caixa de ferramenta é bem grande, né? Dentro da medicina chinesa nós temos a acupuntura, temos a moxa, temos a ventosa, a tuiná, que é uma técnica bárbara, que vai tudo de encontro ali ao mesmo resultado, que é o equilíbrio da energia, né? E a quiropraxia é uma técnica não tão antiga, né? A quiropraxia é uma técnica secular, ela foi não descoberta, mas ela foi começado a ser estudada ali em 1893, por Daniel David Palmer, lá no Canadá. Olha só, eu achei que vinha do Oriente, inclusive. Olha que interessante você nos contar isso. Então, o interessante é que já foram descobertas desenhos rupestres em pedras de milênios, né, que mostram alguns movimentos que se comparam hoje com manobras quiropráticas. Mas quem descobriu ou quem começou esse estudo foi realmente Daniel Palmer, lá no Canadá, 1893. E de lá para cá, a questão foi se evoluindo, os estudos foram evoluindo, né? E chegamos hoje numa terapia sem risco nenhum, é uma terapia bem confortável, inclusive. As pessoas hoje são influenciadas pelas ideias de Hollywood, né? Que, nossa, vai quebrar meu pescoço, vai quebrar minha lombar, isso daí. E não é bem assim. É uma terapia muito tranquila, muito confortável, você já conhece, você gosta, inclusive. E o que acontece é que algumas vezes nós trabalhamos em cima de processos que já estão inflamados. E então a dor que a gente sente é da inflamação que a gente está sentindo. Aquele desconforto ali que vem e tal. Exato. Então, claro, qualquer coisa que se mexa em cima de um processo que já está doendo vai causar um desconforto. Mas a intenção é sempre baixar o desconforto. Então eu sempre digo, né, o cliente chega para a gente já com dor. Então não tem por que a gente aumentar essa dor. A nossa ideia é diminuir. Nossa ideia é fazer com que isso diminua e chegue a um resultado positivo, que é o extermínio da dor. Nem sempre esse resultado vem ali na hora, né?
Como eu digo, milagres, infelizmente, não existem, mas o trabalho é sempre esse, baixar e fazer um tratamento, né? Fazer um tratamento para que essa dor seja observada e conforme a necessidade vai diminuindo. Não, e é bem interessante, né, Paulo? Mas isso que você falou aí faz muito sentido, porque, lógico que você chega com o corpo lá inflamado, com dor já de alguns dias ou semanas, porque Sim. acontece, né? Uhum. Muito normal, porque eu sempre, né, faço isso, né? Você vai deixando, e o corpo vai reclamando, e você vai deixando, e a dor vai aumentando. Aí, lógico que forma um processo inflamatório ali, Claro. né? Mas eu, por experiência própria, estou falando justamente por viver essas situações, né? Chego lá no Paulo mexe, especialmente o pescoço, na hora. Ai, né? Que alívio, assim, né? Até eu tenho pessoas que falam, meu Deus, mas eu não faço porque eu tenho medo de quebrar meu pescoço. E é uma questão que você até ressaltou. Não tem risco, né, Paulo? E é porque Não. você dá aquele solavanco no pescoço ali, mas não tem risco, porque você tem a técnica para fazer isso, né? Exato. O que assusta realmente, né, é o que a gente ouve falar na sociedade como estalo, e o termo técnico seria cavitação. E essa cavitação, ela não se dá como as pessoas pensam ou imaginam, do contato de um osso com o outro, ou de tecidos duros contra outros tecidos duros. Né? Isso não existe. Os tecidos, o corpo, ele foi projetado de uma forma que se você encostar osso com osso, realmente vai doer demais. Não tem nem como trabalhar em cima disso. A cavitação, ela se dá, se é que eu posso dar uma explicação rápida Claro, aqui. por favor. Inclusive vai desmistificar muita coisa e vai tirar o medo de muita gente, né? A cavitação, ela vem de um processo muito simples. Conforme o ser humano vive durante o dia, ele senta, ele levanta, ele deita, ele caminha, ele dirige. As principais articulações, elas vão criando entre elas ali, no interior delas, bolsas de gás. E essas bolsas, elas vão se articulando, mas vão ficando presas ali. Quando uma articulação ultrapassa o limite articular, essa bolsa se rompe e o gás, ele expande, fazendo esse barulho característico, né? Esse barulho característico parece que você está batendo alguma coisa com outra, algo duro com algo duro. E não é bem assim, é só o ar se expandindo, voltando para a corrente sanguínea e está tudo certo. Por isso que é causado esse bem-estar logo na sequência. Quando você faz a manobra e você atinge o potencial de regularidade da articulação, ela já causa esse grande conforto. Porque é instantâneo, assim, você chega lá, tá com uma dor insuportável e de repente ele faz a manobra ali, realmente libera, já você sente o alívio, claro, às vezes vai ficar ali um pouco dolorido, porque, né, já estava com processo, né, inflamatório, como a gente diz, às vezes até é necessário tomar um remedinho, né, Paulo, dependendo da situação, mas assim, se você for no começo, é o que eu percebo sempre, se você vai no começo, já tá sentindo ali o pescoço pegar, tá começando a travar, né? Tá começando a pesar, porque a gente sente um peso, né? Eu sempre falo, parece que tem não sei, parece que eu tô sendo sobrecarregada com alguma coisa, assim, né? Então, você tá sentindo aquele peso ali, você já vai, e a tendência é você ter uma redução desse processo doloroso bem maior, né? Já logo de cara. Né? Então, é o que sempre sinaliza. Agora, quando você demora, logicamente, daí vai ter um pouquinho de dor ali, mas não necessariamente do tratamento, e sim do processo inflamatório, né, Paulo? Que você veja, o povo oriental, ele é orientado, né, a procurar uma terapia antes da dor. É diferente de nós, né? Nós vamos procurar um terapeuta quando já tem 2 semanas de dor. Eu já não aguento mais, eu pensei que a dor ia ceder, eu pensei que ia ficar melhor. E esse pensei geralmente não acontece, né? Porque quando você tem algum desalinhamento na coluna, você toma um remedinho e ele corta a dor instantânea ali, porém a raiz da dor está ali no desalinhamento. Então o remédio ele não vai lá e vai fazer cleque na sua coluna.
Ele simplesmente vai mandar o teu cérebro, uma mensagem para o cérebro dizendo, ó, acabou o problema. Isso. Mas não é bem assim. Uma falsa informação. Uma na falsa verdade, informação, Vai né? te anestesiar. Isso. Vamos dizer que o desalinhamento não seja tão grande, ele causou uma inflamação ali, mas ela pode ser contida com remédio. Você pode tomar o remédio e por alguns dias a dor sumir, né? Mas aquele desalinhamento, ele nunca vai ter a tendência de voltar ao normal por si só. Ele vai precisar de alguma ajudinha externa para retornar, né? Para reposicionar. Né? Isso que é a quiropraxia, o reposicionamento articular. Né? Articulações nós temos muitas no corpo, né? Não só na coluna. É ombro, é cotovelo, é punho, é joelho, quadril. Tudo aquilo que a gente conhece que causa dor. É verdade. Me diga uma coisa, só para a gente fechar esse bloco, Paulo. Claro. Quiroprático ou quiropraxista? Ambos. Ambos estão corretos. Quiropraxista, quiroprático, quiropata, quiroprata, né? Quiropraxista eu acho um termo bem bonitinho, mas eu não fico bravo se me chamarem de quiropata, não. Ah, então tá, porque assim, a gente ouve sempre, né, várias denominações, e eu sempre fiquei nessa curiosidade de perguntar realmente, né, para um quiropraxista, como é a forma correta, então, né, de denominá-lo, mas então não existe forma correta, né? Existe a melhor forma, como você falou, né? Mas não que estejam erradas as demais. Né? Não. Bom, gente, aqui desse bloco, então, Paulo, falamos bastante, né, sobre essas questões, mas, logicamente, temos aqui um mundo de situações e de terapias para a gente poder falar com você, e que o Paulo muito bem vai explicar aqui, porque realmente são terapias, assim, a gente fala revolucionárias, no sentido, assim, de conhecimento, que muita gente, infelizmente, não conhece, mas já são terapias seculares, muitas vezes, né, ou até mesmo milenares, que já no Oriente, ou mesmo até, dependendo do país, como você falou, no Canadá, né, já se aplicavam, enfim, foram sendo estudadas, né, se descobriram, né, que inclusive, ou melhor, né, descobriram que já eram aplicadas já há muito tempo, né, então isso é muito bacana, porque a gente vai trazendo para você uma informação que não é, por mais que seja atual agora, que a gente está conversando sobre isso aqui no programa, mas já vem de muitos anos de estudo, de séculos de estudo, e que, infelizmente, no Brasil a gente está ainda engatinhando, né, Paulo? Sim. Tem muito a aprender, tem muito a passar para vocês, é muito realmente a transmitir para que a nossa população, para que realmente os brasileiros possam ter mais acesso a esse tipo de terapia e realmente ter aí uma integração maior no seu tratamento. Com certeza. Então, a gente vai agora chamar a nossa coluna aqui para também agregar conhecimento aqui, trazer mais informação para você. E na sequência a gente volta aqui com o Paulo para continuarmos, né, conversando sobre as demais técnicas que também ajudam aí a nós termos essa saúde plena que nós tanto queremos, né, para gozar, fruir aí a nossa vida da maneira que nós merecemos, não é mesmo? Mas, antes disso, então, vamos lá com a nossa coluna. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Emmengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas,
lactose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental UEDA, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Um, dois, três e já. Voltamos então aqui com o Paulo, falando dessas terapias que são tão importantes hoje. Até começamos ali com a quiropraxia, que eu acho que de todas aí é a mais comum também, juntamente com a massoterapia, que todo mundo normalmente vê ali, não, quiropraxia, massoterapia, então são bem mais comuns, por assim dizer, né, do que as demais. Então, eu gostaria muito, Paulo, que você falasse pra gente, né, quando que a quiropraxia é indicada e quais são os benefícios de quem utiliza essa técnica, né, para si, enfim, para a melhoria da sua saúde, enfim. Se você puder passar para o nosso público, vai ser bem importante. Maravilha. Inclusive causa assim, uma certa confusão, né? As Até pessoas... se você puder desmistificar, Sim. né, a diferença das duas, né? Então, massoterapia são muitas e muitas técnicas. A minha primeira área de atuação na área da saúde foi a massoterapia, né? O meu primeiro diplominha que tenho lá na parede lá é justamente massoterapia. Isso lá nos idos de 2000, agora eu não vou errar, 2011, né? Foi a minha primeira formação. Depois, em 2014, eu terminei o técnico em massoterapia. E a massoterapia, ela vai mais na liberação miofascial, com exceção da Tuiná, não que seja uma exceção, porque a Tuiná ela também trabalha a liberação miofascial, mas ela vai mais no alinhamento energético junto com a acupuntura e todas aquelas técnicas da medicina chinesa, que nós vamos entrar para frente e nós vamos conversar um pouquinho. Mas a massoterapia seria mais esse trabalho miofascial. A quiropraxia, apesar de ser parecido por ter manobras, por ter o toque, né? As pessoas confundem, mas ela vai mais na linha de você reposicionar as articulações, tá? Então, a quiropraxia, ela utiliza de manobras, né, muito específicas, eu já digo, porque as pessoas me perguntam, mas Paulo, aquele negócio de você estralar os dedos, de estralar o pescoço sozinho, a lombar, pode, não pode, pode, não pode. Olha, eu não criei lei nenhuma, eu não vou chegar para você e vou dizer, Débora, não faça, né? Mas eu vou dizer o seguinte, eu mesmo faço o ajuste da minha cervical, porém, a Débora, que já conhece muito bem o trabalho, quando nós vamos fazer o ajuste de cervical, por exemplo, todas as outras funcionam da mesma forma, nós identificamos a vértebra que não está bem posicionada. E o ajuste, a manobra, ela vai ser muito específica em cima daquele processo, daquela vértebra que não está legal. Nós vamos só colocar ela no lugar, né? Por consequência, às vezes vem outra vértebra junto, a primeira de cima ou a primeira de baixo, depende, cada caso é um caso, cada desconforto é um desconforto. Mas quando eu faço isso sozinho, eu já tenho uma certa prática, eu já sei identificar a minha vértebra que não está legal e vou lá e ajusto. Mas e quem está em casa? Sabe qual que é a vértebra que está causando aquela dorzinha de cabeça? Sabe qual é a vértebra que está causando aquela parestesia ou formigamento nos dedinhos? Poxa, eu estou com os dedinhos aqui formigando. Eu olhei ali no Pai Google, o Pai Google disse que as minhas vértebras da cervical não estão boas. Ok, mas você foi a um profissional para ver qual é a vértebra que não está legal? Aí você faz isso em casa, a dor ela pode até sumir, ela pode até aparecer, por um acaso você pode acertar, mas por um acaso você pode errar.
aí aquele processo que tinha uma vértebra fora do lugar pode agudizar. Você pode tirar 2 ou 3 vértebras do lugar e daí o desconforto vai ser bem maior. Esse é o cuidado, né? O profissional adequado, realmente, com formação, que saiba o que está fazendo, né, Paulo? Claro. Porque a gente, assim, pela experiência só, né, o dia a dia ali, ou se achar que conhece, porque, assim, é muito comum, né, Paulo, eu falo por mim, eu sei normalmente as vértebras que estão fora. Tem uma muito, assim, no meio das costas, que é aquela que deixa você meio sem ar, né, ela dificulta, quando ela sai, ela deixa você, assim, com dificuldade para respirar. Parece que ela irradia aquela dor, né? Você nem sabe exatamente onde está a origem do problema. Mas depois que você já está reiteradamente tendo a dor e o desconforto pela vértebra ter saído do lugar, você já consegue identificar. Então, eu, como morei 10 anos no Japão, lá, como você falou, o japonês, o povo asiático, eles têm a ideia já da prevenção. Tem clínica de massagem, de quiropraxia, de massoterapia, enfim, outras tantas técnicas em cada esquina quase. Então é muito comum você ver uma clínica médica e ver 3, por exemplo, clínicas de terapia. Porque lá é usual, é muito comum, né? Então eu já ia lá direto e então já, né, conseguia resolver o problema. Às vezes eu achava assim, eu tô com um problema aqui com uma dor no rim, mas na verdade não era rim. Era a minha coluna, né, que estava desalinhada, que estava fora, e daí começa a irradiar a dor. Então lá eles têm muito essa vantagem em relação a nós, porque você consegue resolver muito com essas técnicas, né? E evitar, muitas vezes, aí tá medicando de forma indevida, né? Porque numa situação como essa né? Isso é um problema, né? É um problema, né, Paulo? Então, por isso que a gente fala, tem que conhecer, tem que saber, por mais que eu identificasse, até lá a gente aprendesse técnicas até nos locais de trabalho, porque é muito comum, né? Eles fazem, né? Empurra aqui e tal, já volta no lugar. Mas, se você não conhece, não faça. Não é legal. Tem muita gente que pega cabo de vassoura, você já viu isso? Já. Chegou a ver? Então, gente, cuidado com o cabinho de vassoura aí em casa, porque realmente é preocupante. Você pode, como o Paulo falou, tem uma vértebra às vezes fora do lugar, você vai colocar 2, 3 a mais. O problema só aumenta, né, Paulo? Exatamente. E a gente estava falando até, Paulo, então, existem essas diferenças, né, da quiro e da masso, e também, nesse caso aqui, você indica, então, porque a gente até tinha perguntado isso, né, ali no início, né, é uma situação que você indique realmente o tratamento para masso ou para quiro, né, e como que seria dessa divisão? Ou, no caso, a pessoa precisa dos 2 tratamentos, ela vai fazer os 2 lá com você, por exemplo? Pode fazer? Pode fazer. Veja bem, de novo, você já conhece bem o meu trabalho. Eu tenho uma caixa de ferramentas muito grande e eu costumo, normal da minha técnica, colocar junto com a quiropraxia, colocar outras ferramentas como a massoterapia, por exemplo, né? Existem várias escolas, algumas dizem que você tem que entrar com a quiro já no processo inflamado e que ele vai desinflamar. Algumas escolas dizem que é bom você dar uma melhorada na inflamação, baixar um pouquinho a tensão muscular para você conseguir entrar com as manobras de forma mais fácil e até mais confortável, né? E eu já vou nessa linha. Eu já gosto de colocar outras ferramentas para ir melhorando o cenário que a gente vai trabalhar ali para conseguir uma forma mais efetiva de trabalhar com a quiropraxia, né? Então ali eu uso tuinar, eu uso a moxa também, né, que é bem interessante. A moxa é muito importante, é muito interessante. A moxa, inclusive, ela é uma ferramenta da medicina tradicional chinesa, então nós temos aí 5.000 anos de conhecimento, 5.000 anos de estudo, de trabalho, né? E é uma coisa muito engraçada, eu não sei, é impossível precisar quanto que ela evoluiu de tempos em tempos, porque são 5.000 anos, mas ela continua em evolução. Hoje nós temos a moxa elétrica. Olha só. Né? Você coloca ali na tomadinha e faz o que a moxa natural faz, né?
Nós temos outros tipos de moxa, enfim, e ela atende a muitos processos dentro da medicina chinesa. O principal é que dentro dos caminhos da energia no corpo, alguns processos eles respondem melhor ao calor do que a agulhinha plantadinha. Acupuntura, por exemplo, Como a né? acupuntura, por exemplo, né? Alguns processos eles respondem melhor tanto ao calor quanto à agulha, quanto aos dois juntos, né? Então, ela é bem dinâmica, né? A moxa, ela é bem dinâmica. No meu trabalho específico, eu gosto de usar muito a moxa justamente para trabalhar a musculatura, né? Ela trabalha o calorzinho, ele vai fazendo uma vasodilatação. Quando você tem alguns processos musculares ali, ele dissolve com mais facilidade, né? Então ele é uma ferramenta que vai se somando a outra, que vai se somando a outra, e no final do trabalho o resultado fica mais evidente, né? Entendi. Bacana então, né? Por exemplo, eu mesma, né? Falo por experiência. Eu chego lá no Paulo, falo, ó, Paulo, tô com meu pescoço travado, tô com dor aqui nos meus ombros, né? Enfim, tá tudo pesado. Eu também tô aqui com a minha vértebra também fora do lugar, né? Enfim, com dor no meu braço, né? Aí o Paulo, bom, já aconteceu comigo, por exemplo, do Paulo fazer massoterapia, quiropraxia, moxa, acupuntura e ventosa, né, Paulo? Pelo menos. E também, né, com a musiquinha lá, que você também coloca para dar aquela relaxada, né, Paulo? Então, assim, são várias técnicas que são utilizadas, aí você entra de um jeito e sai totalmente transformado lá do teu consultório, né, Paulo? Porque a gente sabe que o estresse também causa essas coisas, né? Também. O estresse também, ele é um agente que aprofunda esses processos, né? E uma musiquinha daquelas de clínica mesmo, né? Uma flautinha, só uma de aguinha, fundo, né? Assim, uma aguinha caindo, né? Para você deixar um pouquinho do lado de fora os seus problemas, né? Os problemas diários que você tem da sua casa, do seu trabalho, do seu fim de semana que não foi muito legal. Então, aquilo vai entrando no corpo e vai criando dores e vai criando coisas que você ali na hora precisa deixar de lado. Então a gente tenta caprichar para dar o melhor, né? Exatamente, isso é a importância, né, gente? Porque nem tudo, como a gente fala, nem tudo é trabalho, nem tudo é obrigação. A gente tem que pensar um pouquinho em se permitir, né, realmente cuidar de si, cuidar do corpo, né, cuidar dessa máquina tão importante, né, que não deixa de ser, né, aquilo que nos move, aquilo que nos alimenta, é aquilo que, né, nos faz realmente, né, levarmos para nossa casa, né, aquilo que é importante, né, o alimento, enfim, e podermos propiciar o melhor para nossa família. Mas se essa máquina não funcionar bem, como que a gente faz, né? Por isso a importância da gente conhecer essas técnicas, que são técnicas realmente muito boas, são técnicas que, né, podem ser somadas aí ao tratamento que você já está fazendo, que também podem ser usadas preventivamente, né, Paulo? Principalmente, que eu acho que é o mais, assim, indicado, inclusive, para você evitar. Eu mesma, às vezes, eu contrato os pacotes lá no Paulo, né, eu e meu marido, a gente tem pacotes praticamente vitalícios, acaba um, começa o outro. Às vezes até eu me confundo, né, qual o número do que está aqui no pacote, Paulo, já nem sei mais, já está na hora de contratar outro. Tudo marcadinho lá no caderninho do Paulo, então a gente vai, sabe, reiteradamente cuidando, nem sempre consigo ir com a frequência que eu gostaria, pela sobrecarga, enfim, muitas coisas que a gente tem, né, aí nas agendas, mas a gente sempre que pode estar lá para dar essa equilibrada mesmo, porque a gente sai de lá renovado, assim, acho que o Paulo está realmente aí sendo atendido pelo Paulo, com todo esse conhecimento que ele tem, não é uma técnica apenas, é algo assim que você consegue conciliar num único lugar. Isso é o teu diferencial, né, Paulo? Que eu acho bem bacana, né? E um ponto bem importante que você falou, né? Você atacar a dor antes dela chegar. Como os orientais fazem, né? Essa questão de você estar sempre se preocupando
em trazer o conforto para a sua vida, porque a vida não te dá esse conforto. É verdade. A vida não te dá. Se você não for atrás, por mais que você passe a vida num sofá, o conforto não vai ser eterno. Então, você trazer esse bem-estar, essa saúde para o seu corpo, tem que vir de você, né? Essa vontade realmente, né, de estar Exato. bem, né, de equilibrar, Exato. né? Porque é uma questão muito, como a gente fala, né, corpo, mente e espírito. Não é? Você sabe que eu trabalhei por anos numa clínica que atendia apenas com quiropraxia. Não tinha outras ferramentas, era quiropraxia, uma liberaçãozinha miofascial ali, com uma massoterapia oriental, mas era isso. E eu sou muito grato a esse local, porque eu tenho a honra de dizer que eu aprendi com o melhor de Curitiba. Que bom. Né? Foi o melhor mestre que poderia ter, foi o meu mestre. Então, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é ele. Obrigado, mestre, valeu, meu sensei, que é oriental. Inclusive, não é um oriental brasileiro, ele é um oriental que veio da cidade de Narita, no Japão. E lá, eles costumam dizer que para você ter esse bem-estar mais contínuo, você precisa procurar um terapeuta 2 vezes, pelo menos, por estação do ano. Olha que interessante, né? É uma informação que eles têm. Lógico, você teve alguma contusão, alguma dor a mais, né? Teve qualquer coisa nesse intermeio aí, você diminui esse espaço de tempo e vai atrás de um terapeuta. E aqui também não funciona muito, porque lá no Japão existem 4 estações no ano. Exato, bem definidas. Nós temos 4 estações muito bem definidas num dia só. Exatamente. Né? Então aqui essa ideia se perde, né? Mas é uma ideia que lá funciona muito bem. Aqui as pessoas, elas procuram, eu tenho clientes que me procuram a cada 15 dias, eu tenho clientes de semanais, né? E tenho clientes mensais também. Vai de cada um. Que, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele tem que ter uma frequência maior, né? Um atleta de corrida, de um jogador de futebol, eles se machucam demais, né? As articulações, elas são levadas ao limite muitas e muitas vezes por dia, ou mesmo a repetição de movimentos, né? Isso causa uma fadiga muscular ali, e tudo leva a quiropraxia. É por isso que eu tô carro-chefe, né, Paulo? É por isso meu carro-chefe. Eu falo dela com muito carinho mesmo. Que bom. Bom, gente, ainda não acabou, tá? A gente tem que falar aqui de outras técnicas, né? O assunto é muito bom, a gente vai aqui na conversa, vai engatando, já vai puxando outras técnicas também, porque não dá, né, Paulo? A gente não consegue falar de uma sem falar da outra, e o trabalho do Paulo é muito bom mesmo, ele não tá aqui por acaso, ele tá aqui justamente pelo grande profissional e o grande ser humano que ele é. Vocês sabem, vocês que me conhecem, vocês que assistem o programa, sabem que eu valorizo, sobretudo, o ser humano, antes do profissional, né? Porque a gente tem que realmente valorizar pessoas que desenvolvem sim o seu trabalho, mas antes de serem os grandes profissionais que são pessoas que realmente se dedicam a algo por valor, né? Com alma, né? Com espírito, com vontade de fazer diferente, né? De não ser apenas mais um, de não estar ali fazendo simplesmente por dinheiro ou porque tem status, mas sim, realmente são pessoas abnegadas que se doam aquilo que fazem, as pessoas que atendem, isso para mim tem um valor inestimável. Tá? Então, por isso que a gente gosta muito de falar, Paulo, realmente de profissionais como você, que são pessoas que são referências, né, e que realmente transformam a realidade de inúmeras pessoas, né? Então, para mim, já agradeço de antemão, realmente, por você estar aqui conosco hoje, né? Uma honra, né? Uma honra minha. E isso é muito importante, porque a gente leva mais conhecimento para a sociedade, né? E acho que isso não tem realmente preço, né? Algo que a gente tem que fazer para que as pessoas conheçam cada vez mais. Mas agora eu vou chamar a nossa coluna, então. Depois, na sequência, a gente volta aqui para finalizar essa conversa aqui com o Paulo, né? Porque a gente está realmente estendendo aqui os blocos, justamente porque eu não consigo, né? Limitar aqui o assunto, porque realmente uma coisa vai engatando na outra.
E agora a gente volta já com o último bloco para falarmos então de algumas técnicas aqui. Não dá para esgotar tudo, infelizmente, mas vamos falar de mais algumas, né, Paulo? Mais algumas técnicas importantes aqui para que você possa procurar aí essa saúde tão importante, nessa saúde que a gente fala, né, que é milenar, né? Milenar, para você ficar cada vez melhor aí e curtir a sua vida da melhor maneira possível também. Vamos lá? Então voltamos, meu caro público, o nosso último bloco aqui com o Paulo, falando sobre essas técnicas tão interessantes aqui que trazem para a gente, né, esse novo olhar, na verdade, né, sobre a medicina, que é a medicina chinesa, também oriental, enfim, que chega a ser ancestral, né, Paulo? Exato. Porque técnicas aí que, como você falou, né, tinham lá hieróglifos, era isso? Sim, desenhos rupestres, né, também. foram encontrados. Uhum. Imagina, então, são técnicas que realmente, muito embora no Brasil não sejam tão comuns quanto deveriam, né, já são técnicas antigas e que vêm aí para somar, para agregar e acrescer aí na sua vida, né, para possibilitar uma saúde plena aí junto com a medicina tradicional ou então de forma preventiva, como é tão importante, e o Paulo já salientou isso aqui tão bem. Mas, Paulo, a gente falou aqui sobre várias técnicas já, massoterapia, quiropraxia, moxa-bustão, também a miofacial, isso? Liberação miofacial. Liberação miofacial, que é também bem interessante, que vem junto com a massoterapia, Isso. né? Mas a gente não falou necessariamente algo que eu acho bem importante, porque assim, a gente quer muito que as pessoas possam procurar, né, a medicina, essa medicina oriental, enfim. Mas existe algum tipo de restrição para que alguém, por exemplo, vamos pensar na quiropraxia, que é aquela técnica que todo mundo tem um pouco de medo. Ah, nossa, ele vai me estralar aqui, vai me tirar, vai me não sei o que e tal. O que vai acontecer comigo? Será que estalando ele vai me quebrar? Enfim, o que acontece? Porque, bem ou mal, você vai mexer ali com o corpo, com os ossos, né, com o reposicionamento. E nesses estalos, enfim, tem algum risco? O que você diz que a gente vai ter que fazer aqui para prevenir? Eu acho que aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre os medos que a população tem a respeito da quiropraxia de novo, né? Puxar um adendo bem importante aqui, no Canadá, o recém-nascido, ele passa por um quiropraxista antes de ir para o médico da mãe. Então, o que acontece? Quando a criança nasce, ela tem pressões na caixa craniana aqui, que o quiropraxista ele vai avaliar e vai fazer o ajuste. Olha. Recém-nascido. Então, é uma técnica muito segura, quando feito
por um profissional qualificado, Uhum. né? Então, o que eu digo? Você está com uma dor muito aguda, você está com um processo muito agudo, vai ao médico e pede para ele se ele pode liberar para um quiropraxista. Ah, mas eu estou com uma hérnia de disco. Poxa, se a pessoa chega lá para mim, eu já pergunto, você tem um laudo médico, você tem uma requisição? Uhum. Geralmente quem encaminha esses casos são os médicos, né? Então peça para o seu médico se ele pode liberar para uma sessão de quiro, né? Ah, mas eu só tô com uma dorzinha aqui na escápula, tô com uma dorzinha de cabeça, tô com uma coisa simples. É tranquilo, né? Só confiar no profissional que já está bem indicado, bem qualificado, que tem anos de mercado, né? E com formação efetivamente, área, né? Então, eu acho que o principal de se saber é isso, né? É uma técnica muito segura. A ONU, ela deixou para nós um número, né? A cada 400 mil pessoas que fazem a quiropraxia, não que vão atrás de um profissional, mas que fazem quiropraxia, uma pessoa falece. Olha. 400 mil significa que é uma das mais seguras que tem. Sim, porque qualquer procedimento médico também ele tem é risco, muito abaixo né? disso. Muito abaixo disso. Né? Qualquer cirurgia, né, que você qualquer sofra, cirurgia. você tem que assinar o termo de responsabilidade ali. Exato. Não é? Algumas são 50%. Exatamente. Né? Então, eu acho que nós estamos num número muito bom. E sem contar que esse número, ele engloba pessoas que fizeram ajuste sem nunca ter passado por uma aula, sem nunca ter conhecido um quiropraxista, né? Viu no Google, viu na internet e tentou fazer em casa, né? Então, eu acho que essas preocupações, essas questões, elas devem ser consideradas, né? Procure um médico se você tem alguma dúvida ou venha ao quiropraxista e pergunte se o meu caso requer quiropraxia, se eu posso fazer tranquilamente, né? Eu mesmo vou dizer, existem condições em que eu não posso mexer. Nós como terapeutas profissionais, nós temos que saber até onde as nossas ferramentas alcançam, né? Todos nós temos limites e a gente tem que saber, respeitar, até aqui eu vou, daqui para frente eu indico você a procurar um médico de outra experiência. Perfeito. Mas, Paulo, por exemplo, né, se você está ali contando com uma pessoa, por exemplo, né, a gente tem desde crianças, enfim, como você relatou ali, que até o bebezinho passa, dependendo ali, né, já pela quiropraxia para detecção ali de algum outro probleminha, enfim. Mas, por exemplo, a idade, né, a idade, ela nos traz ali alguns problemas, né, eu já ouvi falar sobre a necessidade, por exemplo, de submissão à densitometria óssea. Isso é uma realidade, não é? É obrigatório, tem que fazer esse exame antes, ou não, a partir de quando, se é que tem que fazer mesmo? Como é que funciona? Veja bem, o quiropraxista, ele naturalmente, ele vai tratar de forma diferente cada faixa etária. Eu não vou tratar com a mesma pressão uma criança de 5 anos, de 10 anos, um adulto de 20 anos, de 30, de 40, de 80, como é o meu caso, que eu tenho clientes de 92 anos. Né? Então, eu tenho cliente de todas as idades. É evidente que eu passou ali dos 60, eu peço para que traga um exame, né? É bom fazer um exame de densitometria óssea, tá? Se tiver, ajuda bastante. Mas, poxa, tem piazada de 60 anos de idade, e eles vão dar risada agora, quem está acompanhando, que faz maratona, me deixa para trás, né? Então não tem como eu dizer, vá lá e faça uma densitometria óssea. Até porque os 50 de hoje são os novos 30, né? São os novos 30, né? O povo não está envelhecendo mais. Não está mais, né? O povo precisa trabalhar até mais tarde. E eu quero que cheguem trabalhando com John saúde. Travolta que o diga. Louco. Né? Fizeram, não sei se você chegou a ver, proporcionaram o encontro dos atores do Grease.
E o John Travolta chegou, parecia um meninão de 30 anos, e todo mundo já, tipo, os atores ficaram olhando para ele, assim, os demais. Eu achei engraçado, porque todo mundo, assim, tá cronologicamente dentro daquilo que se esperava, mas o John Travolta tá um menino de 30 anos, né? E aí você fala, gente, né, o que que tá acontecendo? Mas, enfim, a gente sabe. Claro. Também, claro, não é objeto desse programa hoje, né, gente? Mas a gente sabe que hoje a gente tem técnicas avançadíssimas, né, para evitar o envelhecimento, né? Enfim, Sim. sejam hormônios, sejam peptídeos, seja lá o que for, a gente sabe que estão se servindo e quem pode tem que fazer mesmo, tá, gente? Eu tô vendo tanta gente falar, ai, porque, nossa, que absurdo, que não sei o quê. Gente, tá aí, não tem contraindicação, tá sendo testado, cientificamente comprovado que faz efeito, por que não? Sabe, não tem esse negócio de que, ai, que absurdo, não sei o quê. Tá fazendo bem? Mesma coisa, usar a técnica aqui, não é, Paulo? O pessoal, Lógico. tem muita gente que fala, ai, nossa, mas eu tenho medo, porque eu já ouvi falar que pode quebrar meu pescoço. Gente, por isso que eu falo, informação é poder. Se a gente tem informação, a gente vai longe, né? A gente vai e consegue remover inúmeros obstáculos no nosso caminho, e a gente tem que ter conhecimento para poder usar. Por isso que a gente está aqui hoje, não é, Paulo? Com certeza. Porque não tem esse negócio, é preconceito, né? Se você ficar, parte de um pressuposto que alguém falou alguma coisa, mas se você não sabe efetivamente como funciona, não é? A televisão ela joga um pouquinho contra o nosso trabalho. Você realmente vê ali filmes de Hollywood e fica, poxa, vão quebrar o meu pescoço, né? Aquele cara que fez aquela imagem do pescoço quebrando fez exatamente aquele barulhinho daquilo para que eu já vi isso. Do Paulo. E é engraçado que uma vez eu estava trabalhando no meio da praça, lá na praia. Lá. Isso há 12 anos atrás. E eu fiz um ajuste de cervical numa menina não, numa mulher de 20 e poucos anos que estava fazendo corrida de rua lá. E a mãe estava do lado. Aí quando eu fiz o ajuste, que fez a cavitação, ela fez uma cavitação alta, a mãe dela ficou branca, meu Deus do céu. Eu fazia isso para fazer sopa com as galinhas lá de casa. Diz que ela matava as galinhas e fazia aquele barulho. Então tem essa questão do povo ter medo. Não é necessário esse medo. Vai e converse com o quiropraxista, ele vai te deixar bem à vontade. Isso, por isso é bom conversar, conhecer, entender, né? Por falar em conversa, né? A nossa anamnese, ela leva ali 20, 30 minutos ali. Então, para profissional entender qual é o problema. Isso. Entender até onde ele pode ir, quais as ferramentas que ele pode usar. Muitas vezes a quiropraxia não cabe. Então eu vou em outras técnicas, vou buscando outros caminhos para dar um bem-estar. Isso. De tem alguma que ver qual é a forma, melhor técnica que vai se moldar ali a necessidade daquele teu paciente. sim. Né? As pessoas às vezes chegam lá e, poxa, eu preciso de uma ventosa hoje. Tá, mas qual que é o teu problema? O que te trouxe até mim? Às vezes a pessoa nem sabe qual o trabalho da ventosa, para que ela serve. Ela não sabe para que serve uma moxa, né? Mas alguém falou para ela, ó, vai lá que os atletas lá da piscina lá apareceram com um monte de bolinha nas costas lá e aquilo lá a ventosa faz bem. Poxa, mas vamos lá e vamos conversar, vamos ver se é isso que vai caber no teu tratamento hoje, né? Vamos ver se é isso que nós vamos usar hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Assim como existem tratamentos que o cliente mesmo, ele pode chegar e dizer, ó, não venha na agulha, porque tem pessoas que têm muito medo de agulha. Que não gostam, que não gostam, que tem repulsa, né? Mesmo ventosa. Poxa, eu não quero aqueles bolinhas que ficam no corpo, né? Eu não quero aquilo. Que é engraçado porque a minha terapia, ela não deixa aquelas marcas, né? Como eu uso a ventosa em outras funções, né? É mais difícil dela deixar marcas no corpo. Mas vai da pessoa, eu não quero, beleza, tranquilo, não quero. Elimina e vai para outra. Vai eliminando e vamos, ferramenta tem bastante na Tem bastante, né? Falar em ferramenta, Paulo, até eu achei bem importante, acho que vale a pena a gente mencionar aqui, porque nós temos várias terapias integrativas, né? Só que nós temos uma terapia que ela se popularizou muito aqui no Brasil e é muito conhecida dos brasileiros, que é o Reiki.
certo? E você também aplica reiki, né? Como que Aplico. funciona? Conta para o nosso público, para a gente entender um pouco mais. O reiki, ele entrou na minha vida, assim, de uma forma muito interessante. Quando eu estava, isso já tem lá em 2010, que eu ainda estava engatinhando, começando nas terapias, alguns dias eu saía às 5:30 da manhã, ia para academia, e saía da academia, ia trabalhar e voltava de noite e ainda ia dançar. Uhum. E tinha dias que um meio-dia, 1 hora eu já queria ir dormir. Uhum. Então eu sentia que a minha energia estava baixa. Uhum. Aí alguém me disse, ó, vai procurar reiki, vai ver o que que é essa energia aí, não tá legal. E sempre falam aquela questão de vampiros energéticos, né? Uhum. Poxa, aquele cara lá é um vampiro energético. Eu chego perto dele, ele toma minha energia. Começa a bocejar. Começa a bocejar e, nossa, que vontade de dormir perto dessa pessoa, Uhum. né? E, poxa, será que existe vampiro energético? Você acredita em vampiro energético? Eu acho que eu nunca te Olha, perguntei isso, né? eu acredito que existam pessoas que têm uma energia tão baixa que elas acabam, né, sugando um pouco da nossa energia. Eu tenho essa impressão, assim, Que sabe? legal, olha, Eu foi tenho. bem dentro, olha, chute a gol aqui. Uhum. O que que acontece? Quando se a gente chegar lá na 7ª série, que a gente começou a aprender sobre física, né? Uhum. Tem a questão dos vasos comunicantes. Uhum. Então eu tenho um vaso aqui com 2 litros de água, e eu tenho um vaso aqui vazio, do mesmo tamanho, e eu comunico os dois por baixo, o que que vai acontecer? O que tem 2 litros vai baixar e o que tem 0 vai chegar a 1 litro. Então eles vão se equivaler, Uhum. se equiparar igualmente. O que que é isso para nós reikianos, que nós mexemos com reiki? É a natureza buscando o equilíbrio das coisas. Uhum. A energia vai bem nessa linha. Uhum. Se você não está com uma energia Tão estabilizada, né? exato, está um Uhum. pouquinho abaixo da minha, Uhum. se nós chegarmos perto, ou principalmente se eu encostar em você, e é o que acontece com aquilo, que existe o toque, existe as manobras, né? Uhum. Existem as manobras. Se eu tocar em você, a tendência é que a minha energia vá para você de forma a se equivaler. Uhum. O que que vai acontecer? Eu vou começar a bocejar e você vai sair melhor, Uhum. né? Vai sair com mais energia, eu vou sair com menos energia. E aqui entra a sacada do reiki. Uhum. O reiki, na verdade, se eu estou perto de uma pessoa que está com uma energia menor que a minha, Uhum. se ela está precisando de energia, o que que eu faço? Eu abro o canal do reiki e falo, pode levar. Uhum. A energia do reiki é uma forma de canalizar a energia do ambiente para que o terapeuta consiga Uhum. passar essa energia, canalizar de forma mais fácil, Uhum. né? Então, o reikiano, ele é um facilitador, Uhum. né? Ele é um canal facilitador da energia. Então, você está precisando de energia? Toma. É Uhum. todo seu. Então você não precisa levar a minha energia. Uhum. E a minha energia, em eu fazendo o reiki, ela se reestabelece. Olha que legal. Então, você fica melhor, eu fico melhor e todo mundo fica melhor. Uhum. Né? Uhum. Logicamente, isso é uma explanação muito Muito superficial do que é o reiki. Né? Uhum. O meu primeiro mestrado de reiki está lá em 2012, que eu fiz o primeiro. Uhum. Gostei tanto que já na sequência eu busquei um segundo mestre. Uhum. Aí fiz todo o processo de novo. Uhum. E de lá para cá eu já acumulo quatro Títulos já. 4 títulos já de reiki. Que legal. Então é uma técnica que eu guardo com carinho, também falo com bastante carinho dela. Que legal. Né? E também não deixa de ser uma técnica de cura com as mãos, né? Cura com as mãos, Não é, exatamente. né? A energia que vem, né, ali, né, Exatamente. nas suas mãos ali, Uhum. que conseguem fazer com que a pessoa possa estabilizar essa energia dela, né? Exatamente. Isso pode, assim, que nós temos uma questão muito espiritual, né, que também Sim. nos envolve e também nos aproxima, né? A gente poderia confundir até quem está nos assistindo, que pode pensar, mas será que isso não é religioso? Isso se confunde com passe espírita, né? Então, até para a gente colocar aqui tudo certinho, existe algum tipo de ligação entre o reiki e um passe espírita, por exemplo? Nenhuma. Nenhuma, né? O que acontece?
espiritualidade e religiosidade, apesar de muito parecidos, são coisas muito distintas, né? Então aqui nós estamos falando de espiritualidade. Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, tá? E o Reiki, ele trabalha a parte espiritual, podemos dizer assim. Só que a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, nada mais é do que você manobrar a energia do corpo. A partir do momento que você faz uma sessão de acupuntura, de Reiki, não tem como você dizer esse negócio é besteira, não existe. Né? Os orientais, eles aceitam que o nosso corpo não é só carne, osso, sangue e fluidos, ele tem a energia, né? E uma forma de manobrar essa energia é com o Reiki também. Então, uma técnica de Reiki bem aplicada leva em torno de 30, 40 minutos, ali é feito também uma anamnese, né? Junto com o Reiki também a gente coloca outras terapias. Eu uso a cromoterapia, eu uso a aromaterapia, que são potencializadores da técnica, né? Geralmente a pessoa ela sai mais relaxada, ela não tem como dizer, poxa, o que é isso, né? Tô dando uma de bobo aqui, não. Tudo existe, tudo funciona. A questão da energia é muito forte. Isso eu falei até, Paulo, para desmistificar qualquer tipo de concepção que se tenha a respeito, né? Porque a gente tá aqui justamente para isso, né? Porque eu já ouvi, tá? Eu estou falando isso justamente, te fiz a pergunta por esta razão. Eu sou adepta da yoga, né? Agora eu parei um pouco porque minha agenda está muito tumultuada, mas assim, eu adoro a yoga. E a yoga não é uma religião, mas tem gente que não faz yoga porque acha que yoga é uma religião. E aqui eu entrei justamente nessa seara de te perguntar sobre o aspecto do Reiki, porque pode ter gente que não vai querer fazer Reiki porque acha que é a mesma coisa que se faz no centro espírita do passe, que também, gente, não tem absolutamente nada errado. Aqui é um respeito a tudo e a todos, porque eu sou, na verdade, assim, eu sou espiritualizada, eu não pertenço a religião nenhuma, não sou adepta de nenhuma, mas eu respeito todas, porque todas levam a um único propósito, que é fazer o bem. Eu sou adepta do ser humano ser bom, sem que ele precise de alguém dizer para ele o que tem que ser e o que não tem que ser, porque o ser humano ele tem que ter caráter, tá? Independentemente de um padre, de um pastor, de seja lá quem, estar falando um rabino, falar para ele como ele tem que ser. Ainda que eu respeite todas as religiões, eu acho que o ser humano ele tem que ser bom na sua essência. Sim, certo? Com certeza. Então eu acho que todas as religiões que fazem o bem são boas, né? E respeito todos os dogmas, todos enfim, todo mundo que tem ali o seu segmento religioso, tá? Seja ele qual for. Então, para mim tá tudo certo. Mas a gente tem que deixar tudo claro, né, Paulo? Para que as pessoas não deixem, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa que segue uma religião, né, específica, né, seja lá qual for também, de repente, não, eu não vou lá no Reiki porque me falaram que eles dão passe, né, ou me falaram que, né, vai ser a mesma coisa que eu estivesse no centro espírita e de repente, né, o pessoal da minha igreja, da minha, enfim, né, não vai gostar. Então, eu já estou falando isso porque eu não quero que as pessoas se privem de ter acesso à saúde por questões que não foram explicadas corretamente, ou por pré-concepções. Por isso a gente fala preconceito, uma ideia pré-concebida de algo que não é. Então, o nosso programa ele tem muito esse viés. Esclarecer você que está em casa, para que você saiba exatamente do que a gente está falando aqui, e o que é o tão importante, o quão importante, melhor falando aqui, é você conhecer exatamente quais são as técnicas para você não se privar de nenhuma delas, tá, Paulo? Tem uma coisa bem interessante, se é que eu posso... Claro, por favor. Então, assim, quando o Reiki entrou no Brasil, o Mikao Usui, que é o sensei que trouxe essa energia, né, que ele canalizou a primeira vez, falou, opa, eu tenho uma técnica nova aqui. Ele que descobriu isso lá no Monte Kurama, no Japão. Você deve conhecer o Monte Kurama, é o meu sonho. E ele, quando ele veio para o Brasil, a técnica, disseram que Mikao Usui era um padre. Mas por que falaram isso?
justamente para ter essa aceitação. Uhum. Poxa, é um padre, é religioso. Uhum. É muito mais fácil eu explicar da forma que eu expliquei, falando sobre a teoria de equilíbrio, Uhum. né? De buscar o equilíbrio energético. Isso é física pura. Uhum. Então a energia está aí. Se você apertar o botãozinho ali, a luz vai acender. Isso. Isso é energia, Energia. né? Luz é energia, calor é energia. Uhum. Então não tem como dizer que é espiritual ou religioso. Uhum. É Energia. energia. Que tá aí, né? Que muitas vezes a gente não vê, mas basta clicar no botãozinho ali que você vai ver. Física né? pura. Física pura, né? Isso não dá para negar. Uhum. Paulo, se eu pudesse, eu ficaria horas e horas e horas conversando aqui, porque assunto não falta, a gente tem muita coisa para falar, enfim, são muitos pontos aqui importantes, muitas técnicas, mas o nosso tempo é limitado, né? E eu só posso te agradecer por você ter vindo, estar conosco, falar sobre o teu trabalho, que é tão importante, Poxa, sobre, eu que agradeço né, muito. essas técnicas tão importantes, né? E saiba que você sempre será muito bem-vindo aqui no Direito e Justiça. Nossa, muito obrigado pela paciência, principalmente, né? Imagina. Às vezes eu falo demais, isso é coisa de professor. Então não dá para dizer, né? Não dá para esquecer, na verdade, que o Paulo é professor, né? Inclusive formado pela nossa queridíssima Faculdade Espírita, né? Isso. É aqui de Curitiba, que hoje, muito embora desativada, formou grandes profissionais da área da saúde, né? Uhum. Entre os quais está aqui o nosso querido amigo e professor Paulo, né? E é um grande quiropraxista, né? Obrigado. Entre outras, né, terapias também que faz aí, então a gente só pode agradecer, tá, Paulo, por tudo mesmo, por aceitar o convite, o desafio, né? Que desafio, Né? que desafio. Né? Não, mas eu só tenho muito a agradecer, eu acho que eu consegui atropelar esse medinho, mas eu acho que foi muito bom se eu pude acrescentar, se eu pude somar, você que está assistindo aí, tirar algum medinho, desmistificar algumas coisas, já vou ficar muito grato, já é uma vitória para mim. Então eu agradeço demais, do fundo do coração mesmo, essa possibilidade aqui, esse convite principalmente, né? Foi muito bom para mim. Muito obrigado a você que assistiu, que acompanhou aí. Imagina, Paulo, eu queria que você deixasse teus contatos, teu contato telefônico, o endereço da clínica também, tá? Telefones, para que as pessoas possam aí realmente, né, se tiverem dúvidas, se precisarem de um profissional como você, possam buscá-lo aí sem medo de serem felizes. Com certeza. Então, eu estou ali em Santa Felicidade, Espaço Equilíbrio Vital, Rua Celino Grande, 680. É uma clínica muito bonita que você... que eu já tive o privilégio de ir. Nossa, o privilégio foi meu de recebê-la. E temos muitas outras terapias lá, não só as minhas, né? É um espaço muito grande lá. Temos psicólogos, fonoaudiólogos, psicólogos infantis, temos fonoaudiologia infantil. O que mais que nós temos? Temos constelação familiar, né? Não sou eu que faço, mas tem muitos terapeutas lá que fazem. Eu sou um pouquinho mais cartesiano, eu vou um pouquinho mais na questão ali da massa, da quiro, da MTC. E temos massoterapeuta também, né? Temos uma massoterapeuta lá fantástica que desce o braço, mas ela é muito boa, é ela que me salva, inclusive. Sabia que nós também precisamos? Sim, porque eles também precisam, exatamente. Não dá só para cuidar dos outros, né, Paulo? Não, nós também precisamos. E ela me salva sempre que eu preciso. Que bom. Então, tá feito o convite. Santa Felicidade, Celino Grande, 680. E de segunda... Eu vou pôr uma data aqui, de segunda a sábado, porque eu tô tá direto, 24 horas ligado, então precisou, é o que eu sempre digo, né? A dor, ela não tem data, ela não marca a hora. Não marca a hora para acontecer, né? Então, eu cansei de passar mensagem pro Paulo já depois das 10 da noite, falo, Paulo, me arruma horário amanhã, socorro. E sábado, domingo, feriado, eu já trabalhei no Natal, já trabalhei dia 24 com o pessoal fazendo a ceia de Natal e eu lá trabalhando. Não tem problema com isso, né? Quando a gente faz o que gosta, o sucesso é inevitável em todas as áreas, né? Isso é o compromisso com a saúde, né, do próximo, né, com aquele trabalho brilhante que você faz, né, Paulo? O telefone lá você não deixou ainda, né?
419-8808-1324. Ah, então tá bom, gente. Ó, não dá para deixar, então, de procurar o Paulo aí em caso de, né, necessidade, querendo realmente ter né, como posso dizer para você, um tratamento VIP, né? E aí o Paulo vai disponibilizar, vai cuidar de você com todo carinho, com certeza aí, e excelência que são tão características e peculiares do Paulo. É isso aí. Né? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada mais uma vez, Paulo. Nossa. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Gratidão minha. Muito. Ah, que isso. Bom, meu público, eu mais uma vez agradeço aí pela audiência, por estarem sempre conosco, acreditando nesse propósito firme que nós temos de levar a boa comunicação, a qualidade para você aí, a informação que você tanto precisa dessas áreas que são indispensáveis, né, para que a gente consiga realmente acessar o nosso direito e também a justiça. E hoje falando de saúde aqui com o Paulo Roberto Ellenbrock. Isso, né, Paulo? Mais uma vez, muito obrigada e te espero na próxima semana, sabendo que teu caminho está aí para você trilhar da melhor maneira possível e conquistar os seus objetivos, sempre. Não desanime nunca, porque você tem um lugar especial no mundo. Te vejo na próxima semana.